Tudo bom? Conseguimos. A minha internet não está muito boa, Fabi. Você está me ouvindo? Tô vendo. Ai, que bom. Que bom. Eu estou com o Joel lá embaixo, acabando a aula de astrologia que eu tinha hoje. Tá assim, essas 2 últimas semanas muito corridas. Desculpa o atraso. E você, como é que tá? Tudo jóia, tudo certo, graças a Deus. Adorei o Maravilindas. Ô, Fabi, eu vou te apresentar, porque a gente já tem uns 6 minutinhos aí, é o tempo das outras pessoas entrarem também. O Joel provavelmente vai dar uma canja aqui pra gente. Então, eu tô dando déjà vu aqui de quando a gente se conheceu, você na aula. Eu acho que era uma aula, não foi de astrologia, não. Eu estava dando uma aula já do começo, não foi? A gente tinha acabado de começar, né? Uma introdução, foi Então, uma introdução. a gente conectou instantaneamente, não foi? Foi muito legal, porque a Fabi faz um trabalho muito lindo com o feminino, né? Vai contar um pouco da história dela para vocês, mas é farmacêutica, é alquimista, né? É terapeuta corporal, podemos falar assim, né? Dançarina maravilhosa. Já fiz um curso com ela de dança do ventre, né, Fabi? Maravilhoso. Faz um trabalho lindo no Hospital Pérola Byton, que também foi através dela que a gente começou a fazer o nosso projeto social com alquimia também. Ela levou a alquimia para o Pérola Byton, não foi, Fabi? Conta um pouco da sua história, como a alquimia entrou na sua vida, mas dá uma prévia também de tudo que você já passou, porque a sua experiência é bem transformadora, bem alquímica, né, Fabi? E vai ajudar muita gente, e foi por isso também você foi levada à alquimia, né? Jaque. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. A gente sempre recebe muito carinho, né, das pessoas que nos assistem. É um prazer, uma honra e uma alegria estar aqui. Eu tenho muito orgulho de ser alquimista e tenho uma felicidade muito grande de ter encontrado esse meu caminho de vida que foi transformador, né? Bom, eu tenho 47 anos, mas eu passei por tantas coisas, né, que dava para escrever assim um livro com esses processos de transmutações, né, verdadeiras assim mortes e renascimentos que aconteceram na minha vida. Mas assim, a minha experiência, uma das mais marcantes, foi quando eu tinha 33 anos e que para quem conhece aí um pouco, né, do que a gente estuda na alquimia sabe que é uma idade bem forte, bem marcante. Quando a gente não escuta o nosso chamado da alma, a gente às vezes não falhou, né? E isso aconteceu comigo. Eu tive o diagnóstico de câncer de mama, né? Sem nenhum fator de risco conhecido. E Você foi era um baque. farmacêutica na época, Fabi? Você era Sim, sim. farmacêutica, não tinha nenhum contato assim com o que você faz hoje? Você tinha uma filosofia espiritual? Eu sempre fui meio diferentona, né? Acho que a gente se encontra nesse mundo alquímico, né? Porque assim, eu fiz uma faculdade super tradicional, eu já tinha feito mestrado em saúde pública, eu estudei a farmácia num nível mais material físico, digamos assim, né? Trabalhei em hospital como farmacêutica, tinha trabalhado em indústria farmacêutica, na área de farmacovigilância, né? Depois trabalhei numa empresa de cosméticos, com cosmetovigilância, segurança de produtos. Então, essa era a minha jornada. Mas eu tinha um outro lado que se apresentou desde muito jovem. Quando eu tinha 15 anos, eu não acreditava assim, absolutamente nada. E eu fui num shopping, que a minha irmã foi comprar um presente para um namorado dela, era Dia dos Namorados, estava tendo uma feira mística, no Shopping Center 3, aqui em São Paulo. E tinha mapa astral por computador. Foi a única coisa que eu me interessei, porque eu achava o resto muita bobagem. Tinha leitura de mão, bola de cristal, sabe? Não. E tinha uma passada por computador que na época me dava muita vontade. E o cara que fez meu mapa, ele falou coisas que até hoje eu olho para o meu mapa e eu não consigo ver o que ele viu, mas ele me descreveu.
E meu pai estava do meu lado e ele ficou muito surpreso, porque ele escreveu no meu mapa, né? E aí eu falei, não, tem que ter alguma coisa. E eu comecei a estudar, mas assim, muito eu mesma, né? E aí eu comecei a me interessar por vários assuntos. Ufologia, eu li aquela revista Planeta, meu pai me comprava. E uma vez veio cartas de tarô, e eu comecei a jogar tarô, e eu virei meio que a bruxa da turma, assim, sabe? Todo mundo que tinha conflitos, que queria saber alguma coisa, me procurava. Isso jovem, com 15 anos, nessa adolescência. Isso, é. Com 15 anos eu decidi fazer farmácia porque eu achava muito lindo o laboratório. Eu queria ficar com meus frascos de vidro, mas eu era muito tímida, eu não queria ter contato com as pessoas. Então eu falava assim, eu quero ficar quieta no meu laboratório. Eu pensava assim. E decidi fazer farmácia, que foi um caminho lindo que eu acho que eu escolhi, né? E me deu bases muito importantes para tudo que eu faço até hoje. A gente nunca deixa de ser algo que a gente, né, estudou e que a gente colocou nossa energia, né? Mas eu fui seguindo por esse caminho até que eu tive esse chamado da minha alma, né, com câncer de mama, com 33 anos, e me repensar, passar por muita coisa. Eu já gostava, assim, de outras terapias, né, homeopatia, mas não conhecia alquimia ainda, não conhecia. Eu já, nessa época, eu já tinha casado, casei a primeira vez bem cedo, com 22 anos, né, já tinha tido meu filho tinha 7 anos quando eu tive, né, e aí, foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, foi o seguinte, eu tive muita dificuldade para engravidar, apesar de ser jovem, né? Fiz tratamento para engravidar e depois eu não consegui mais, eu até tentei de novo e não consegui. Eu não tinha menstruação, não tinha ovulação, não tinha ciclo regular, né? Normal, só menstruava quando tomava remédio e tal. E durante a quimioterapia, que normalmente que esteriliza, né? Eu Olha fiz só. certo, né? E aí eu tomei hormonoterapia por 5 anos e os médicos falaram que eu poderia, né, entrar numa menopausa e eu não entrei. Então, dentro de um processo que normalmente esteriliza, eu fiquei fértil. E é uma coisa que eu não esperava, né, cientificamente falando, né? Como é que você explica uma coisa dessas? E eu tinha começado a fazer dança do ventre um pouco tempo antes, né, de ter o diagnóstico. Uns 8 meses antes eu comecei a praticar dança do ventre. E quando o médico falou que eu podia voltar a fazer atividade física, eu me agarrei nisso. E eu até brinco que eu virei a louca da dança do ventre, porque assim, eu fazia muitas aulas, eu tinha todos os acessórios, era véu, era espada, eu fui atrás de tudo que eu podia. E aquilo me deu uma conexão com a minha alma, sabe? E com uma força tão grande que eu acredito que isso foi que me ajudou, né, a superar os desafios da doença e a resgatar esse feminino ferido que estava em mim, né? Mas, Então, acho que Fabi, foi quanto tempo o tratamento? E foi durante o tratamento, você não engravidou durante o tratamento, né? Foi depois que você ficou sabendo que você ficou eu, na fértil. verdade, é isso. Foi durante o tratamento, eu fiz um exame. E aí detectei realmente que eu estava ovulando, né? Coisa que, né, não é esperado, muito pelo contrário. Eles até falam que às vezes tem que fazer alguns procedimentos para guardar os óvulos e tal, né? Se quiser engravidar de novo. Depois eu acabei me separando e, e nem pensei mais, né, em ter outro filho e tal. Meu filho hoje já tem 21 anos, então, ok. Mas eu achei muito curioso que isso aconteceu. Aí eu falei assim, nossa, tem algo além, que é muito forte. Tem algo além, né? E Uhum. aí, presente na minha vida, aos 42 anos, olha só as idades, né? Quando a gente estuda isso, é incrível, né? Eu tive câncer com 33, me separei com 35, e com 42 anos, bom, com 40 anos eu conheci o meu atual marido, né, o Henrique, e com 42 anos eu estava, né, trabalhando numa empresa, estava indo tudo super bem, mas teve uma reestruturação grande, e aí eu fui desligada nessa reestruturação. Então, ó, tive câncer, me separei e fui demitida. Foram os três eventos que podem parecer, para quem escuta, super catastróficos, né?
mas que foram os que me deram esse salto evolutivo aí, né? Foram os grandes saltos evolutivos que eu tive na minha vida. Porque Uhum. quando eu falei assim, eu não quero mais, assim, eu não posso reclamar, eu tive aí experiências incríveis nos lugares que eu trabalhei, com pessoas incríveis, assim, muito aprendizado, mas eu não queria mais, né, esse caminho. Mas eu não sabia o que que eu ia, ou o que que eu ia fazer. Sabe quando você fica no limbo? Você sabe que não é mais aquilo, mas você não sabe para onde você vai? Eu fiquei um pouco assim. A primeira coisa que eu quis fazer, que eu me preparei durante 10 anos, foi dar aula de dança do ventre para as mulheres que, assim como eu, tinham passado pelo câncer de mama. Porque aquilo foi tão impactante para mim que eu falei, eu não posso ficar com isso só para mim, tenho que levar isso para o mundo. Então, o meu projeto foi aprovado muito rapidamente, né? Eu conversei com o pessoal da harmonização do hospital e muito rapidamente o projeto foi aprovado. E comecei o projeto em maio. Em Uhum. agosto, eu matriculei no curso de alquimia, né? Achando que era um curso de 6 meses. Eu falei, ah, eu vou experimentar. Eu experimentei várias coisas. Né? Fui fazer vários cursos de curta duração. Fabi, E vai aí, falando, desculpa, só tô mudando aqui porque estão falando que está falhando muito e está falhando para mim também. Deixa eu ir para um ponto melhor aqui de conexão, tá certo? Só um minutinho para ver se melhora. Ver tá, se e o você pessoal tava com. Eu acho que agora vai melhorar. Peraí. Deixa eu colocar aqui, porque o ponto realmente não estava muito bom onde eu estava, não. Deixa eu ver agora. Agora deve ter melhorado bastante. Você está me vendo bem? Você estava me vendo bem desde o começo? eu estava, mas às vezes dava uma cortada. Agora, por Uma exemplo, deu uma cortada, cortada. né? Pronto, eu acho que agora está melhor. Vamos lá, desculpa te interromper, vai. Então, pois é, aí eu falei assim, eu sempre, essa história de alquimia sempre me chamou atenção, né? Eu Uhum. acho que com essa história da astrologia que veio lá desde a adolescência, sabe? E eu procurei, eu lembro que antes eu tinha procurado alguma coisa e não tinha encontrado. E aí eu fiquei sabendo, aí eu escutei falar do Joel a primeira vez no curso que eu fiz lá na Unipaz, que eu fiz a formação holística de base na Unipaz, que aliás foi incrível, né? Então você vê, e eu estava eu estava trabalhando no mundo corporativo quando eu fiz a formação lá na Unipaz, que abriu portais também na minha vida, foi muito transformador. E lá eu tive que falar, né? Não, tem os florais do Joel, alquimia, tal. Eu tinha ouvido falar. Aí eu estava fazendo dança, eu fiz aula de dança com muitas professoras incríveis e estava fazendo aula com a Gleice. E aí, na mesma, a turma variava, tinha várias turmas, e numa dos encontros eu conheci a Lilian Lee, Ah, do eu não trabalho. acredito. Foi através da Lili que você foi? Olha só. Foram vários lugares, entendeu? Foram vários lugares. Aí ela me falou, até na época, como eu não estava trabalhando, ela falou assim: nossa, abriu uma vaga de farmacêutico, tal, não sei o quê. Mas eu falei assim: não é isso ainda, né? Mas eu falei: não, vamos ver, vamos procurar, vamos ver o que que é isso. Mas eu achava muito estranho alquimia floral. Eu achava que isso era uma coisa muito esquisita, que não combinava muito bem essa história de Olha alquimia floral. só. Floral é outra, o que é isso, né? Eu fiquei curiosa. E eu me inscrevi na introdução, no curso de introdução, e eu tinha uma viagem marcada, inclusive com a Gleice, que é essa professora de dança, porque ela deu um retiro de dança, foi maravilhoso, na Capadócia. Então, essa Olha viagem já só. foi, né? Então, o curso começou em agosto, e eu fui na primeira aula inaugural e depois eu sumi, porque eu fui viajar. Só que eu assisti as aulas, né? Eu achei bárbaro, porque eu tinha um pouco de preconceito com o curso online, né? Falei, será que isso funciona? Aí Você eu estava fiquei na à vontade. Capadócia e você estava assistindo as aulas de alquimia? Gente, isso é uma aluna realmente exemplar, né?
As provinhas que tinha lá, os testes, tudo. Eu lembro, era o André que estava dando aula de introdução. Eu lá com meu fonezinho, onde pegava o Wi-Fi, eu ia lá, falava pro Henrique, falava, Henrique, eu tenho que fazer a aula, né? Eu estou no curso, né? Só que eu achei que era um curso de 6 meses. Eu ia fazer só uma degustação para ver como é que era. Quando eu percebi que na época era 4 anos, eu falei, gente, é isso em 4 anos? Meu Assusta, Deus! né? Eu falei assim, não, mas eu não quero ser, eu falava assim, não quero ser terapeuta, eu quero só conhecer, né? Mas aí, bom, aí você começa a tomar o floral, aí você começa a encontrar as pessoas, aí você começa, né? Aí se abre. Aí, quando apareceu o projeto social, que eu já estava, na verdade, fazendo lá no Pérola Baita, eu estava apaixonada por projeto social, apareceu o projeto social no São Joaquim, né? E aí eu fui, porque Hum. colegas, era uma festa, era uma sexta-feira por mês, a gente pegava carona, ia lá, aí não tinha onde almoçar, eu gosto de cozinhar, né? Eu sou taurina, com Vênus em touro, meio do céu em touro, então eu via o pessoal comendo os lanchinhos, eu faço a comida e trago para todo mundo, então eu levava comida, era uma festa. E a gente ia lá atender os idosos, né? E era um projeto absolutamente encantador, absolutamente encantador. E aí que eu percebi, eu falava assim, não, eu preciso colocar isso a serviço. Eu não posso ficar com isso tudo comigo. Eu preciso me tornar uma alquimista, eu preciso, isso é o meu caminho, né? Então foi quando a gente colocou realmente a mão na massa, né? Que eu acho que dá esse estalo, porque a gente no começo eu ficava, eu não conseguia me ver muito naquele papel, eu ainda estava um pouco perdida, mas parece que o universo foi me mostrando, sabe? Foi me colocando. E aí, quando eu percebia tudo que aquilo fazia, quando a gente estudou, né, traumas intrauterinos e tudo, eu falei, gente, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa lá no Pérola, né? Precisa fazer alguma coisa ali. E foi quando a gente conversou. Então, eu estava bem no começo. Se não era a introdução, era no módulo 1. Foi uma aula que você foi dar, que eu nem sei, assim, né? Cheguei falando, nem lembro como é que foi isso. Pois, você já chegou, Veio. você teve uma conexão direta, você falou assim, meu, vamos fazer, eu faço um projeto no Pérola Baito com o feminino, e eu estava envolvida também na época, né, com um grupo do feminino, eu falei, ai, vamos fazer agora, né? E a gente organizou e foi super rápido, né, Fabi? É um projeto muito lindo que a gente tem Fala um pouquinho do teu, da tua dança do ventre lá, né? E da alquimia também, porque é muito lindo. Pérola Baiton, para quem não sabe, pessoal, é um hospital referência da mulher, né? Exatamente, E você foi exatamente. tratada lá, Fabi? Você, quando teve o teu câncer de mama, você foi tratada lá? Teu Na câncer época não, né? Deus me livre. Quando você teve o câncer de mama. eu, na verdade, não. Eu fiz meu tratamento numa clínica, né, particular. Eu tinha um plano de saúde super bom da empresa que eu trabalhava, mas eu queria levar isso Você para trabalhava um com o lugar. quê? Com farmácia? Eu era gerente de avaliação de segurança dos produtos. Eu trabalhava com a parte toda que avaliava os ingredientes e as matérias-primas antes deles irem para o mercado, né? Tinha uma equipe de Entendi. cientistas assim que trabalhava comigo. Era uma delícia também. Adorava esse meu trabalho também. Era muito legal. Uhum. No Pérola foi assim, eu queria levar isso para um hospital público, para um lugar público, porque assim, eu Uhum. gosto muito de saúde pública, né? Meu mestrado foi com isso, então assim, eu queria levar onde as pessoas não pudessem, não tivessem a Pudesse. oportunidade de ter. E Uhum. aí, eu tenho uma amiga super querida, Gisele, que foi minha amiga lá atrás. A gente se conhece há mais de 20 anos, trabalhamos na mesma empresa, nunca juntas. Ela é de outra área, de comunicação, Uhum. marketing. E ela me apresentou uma super amiga dela, que chamava Fabiane, a vizinha dela, que estava com câncer de mama também. Ela teve com a mesma idade que eu, ela teve filho na mesma idade que eu, casou com a Nossa, mesma idade. Era uma coisa uma impressionante, era família. sincronicidade total. E a gente se viu a primeira vez, a gente já ficou amiga, assim. Foi uma conexão super, né? E ela fazia faculdade de moda, na Embi Morumbi. E aí a gente
conversando, eu falei para ela que eu queria fazer esse projeto e ela estava fazendo um projeto no Pérola Byton que é de um desfém todos os anos, né? Todos os anos o Pérola Byton eles fazem um desfile para as pacientes. É uma parceria que eles têm com a faculdade. E ela estava trabalhando, ela estava se tratando de câncer e trabalhando nesse projeto. Então ela conhecia, né, as pessoas. E aí quando eu resolvi, quando eu saí da empresa e quis fazer esse trabalho, na verdade, eu já tinha procurado, sabia que o Pérola Byton era um centro de referência, né, e que lá ia ter Uhum. paciente. Mas aí eu comentei com ela falou: Ah, em Pérola você vai adorar. E aí, só que eu sempre assim, né? Eu queria começar trabalhando como voluntária para depois mostrar o projeto da dança. Só que não teve muito jeito. Quando ela me apresentou para a Carmelina, que é quem cuida da parte lá do voluntariado, ela já falou da dança, eu não tive muito como escapar daquilo, assim, sabe? Uhum. Rápido. Eu lembro que foi assim, eu faço aniversário dia 1º de maio. Eu falei, não, no dia seguinte eu vou falar. E assim, no dia 13 eu estava lá fazendo uma reunião, explicando meu projeto para as possíveis alunas. E no dia 19 de maio eu comecei o projeto. Foi muito Mas rápido. você começou o teu projeto, eram com as pacientes ou com as funcionárias? Então, na verdade, o foco eram as pacientes, mas as funcionárias poderiam participar também. Então, tinha funcionárias. Ah, E funcionárias que faziam aula, que eram funcionárias que tiveram câncer de mama também, né? Então, tinha tá. lá que tiveram câncer de mama, então elas também faziam parte da aula, mas era aberto, podia participar também, né? E aí começou como um projeto piloto e começou a ser contínuo a partir de 2016, chama Pérolas do Pérola, né? Pérolas E do Pérola, olha que lindo. né? E aí foi assim, aí eu percebi que lá tinha um espaço grande para muitas coisas, para muito projeto. Lá acontecem coisas incríveis, é um hospital maravilhoso, assim. Eu sou suspeita para falar porque eu sou assim apaixonada pelo trabalho do Pérola Byton, né? E aí a gente conversou, tal, não sei o quê, e falamos assim, bom, por que a gente não começa um projeto aqui? E como todo projeto social, a gente começa cuidando dos funcionários, das pessoas que trabalham no lugar, porque isso é super importante, né? Porque eu acho que a gente cria um ambiente e porque também precisa cuidar de quem cuida, né? O perfil Lógico, das e as pessoas vivenciam, né? Que aí a gente sabe muito bem na alquimia que a gente só pode levar o que a gente tem dentro, né? E se as pessoas que cuidam, né, dos pacientes não tiver essa cura também interna com a alquimia, é muito difícil, né? Realmente dar certo. pessoas. E aí até a gente teve que ter aprovação, né, tudo isso. E aí foi, olha, eu lembro que a palestra inaugural, que a gente estava juntas, né, foi no dia 22 de setembro de 2017. Foi na véspera do meu casamento. Olha só, E assim, com uma energia maravilhosa, né? A gente começou foi. ali com uma energia maravilhosa. E aí o projeto também, né, começou, né, um tempo, e depois a gente vê se as pessoas gostam, se começa com, né, os terapeutas junto com os voluntários, né, que são alunos ou alquimistas formados, junto com os professores que são os coordenadores que apoiam aí todo esse projeto. E aí que foi que a gente começou, né? E inclusive o ano passado eu fui no congresso lá de práticas integrativas em Sergipe e eu levei Exatamente. falando desse projeto, né? É, que foi bem legal, falando dos resultados desse projeto. Levei dos dois, levei da dança e levei lá o pôster falando, né, dos florais. E as pessoas que passavam ficavam encantadas, porque muitos já conhecem né, os florais alquímicos, o João Aleixo, falavam, nossa, que legal, vocês estão num projeto no hospital, que bacana, né? Eu acho que isso é muito transformador. Né? A gente percebe, assim, eu né, que frequento, né, agora na pandemia não, mas assim, semanalmente, né? A gente percebe a mudança, né, nas pessoas, né? Então, assim, é muito interessante, assim, todo esse trabalho. Eu sou realmente, assim, apaixonada. Eu acho que tanto, né, tanto pelo Pérola quanto pela Escola de Alquimia, que eu acho que deu uma conexão ali maravilhosa.
Ô, Fabi, você né, um exemplo realmente de como as dificuldades e como, né, doenças, por exemplo, né, podem realmente ser um impulso evolutivo e transformar a gente, por mais desafiadoras que possam ser, as, as pessoas que realmente tiram proveito dessas situações e desses desafios para transformar a vida, né? E para ser muito mais plena depois né, de um desafio desse do que era antes. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que não conseguem fazer essa transformação, né? E realmente abraçar e acolher todas as dificuldades, seja de doenças, seja de separações, seja de qualquer desafio que a vida nos traga. Conta pra gente, fala pra gente qual foi a parte mais difícil, né, dessa história toda. Quando você soube do teu diagnóstico, quando você fez o tratamento, que é um tratamento super agressivo, né, é difícil. Conta pra gente qual foi a parte mais difícil e depois conta como você conseguiu superar e dá dicas para as pessoas que estão passando por isso, principalmente mulheres, né? Eu acho que assim, para mim foi um baque muito grande o diagnóstico, porque eu achava que eu estava protegida, né? Porque assim, eu lembro muito bem de uma aula na Faculdade de Saúde Pública que estavam falando assim: ah, mulheres que não têm histórico familiar, que amamentaram, que tiveram filhos até os 25 anos, que fazem atividade física, que estão dentro do peso, que se alimentam bem. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei, nossa, fora, né? É o Joel. Oi, tudo bom? Tudo bem, e Tudo, e você? você? Tá bonitona, jovem? Não tá? Tá. Tá ali. E aí, tá tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo Povo aqui certo. da live, ó, tava dando aula agora. Beijo. Tá bom. Continuem aí o papo. Hoje eu lembrei de você porque em cima da minha mesa nova do escritório eu coloquei uma tigela de ébano. Ah, é aquela que veio da África. É, que você me deu de presente. A Fabi é das nossas também, adora viajar. Adora viajar. E alguém já quis roubar a minha tigela Eu de quis ébano. mesmo. Beijo. Eu vou embora. Eu sou Vai lá, beijo. A gente estava falando da live, aí ele me mostrou. Na sala nova dele, que ele fez, maravilhosa, tá lá a tua tigelinha. eu Linda. fico muito feliz. Então, mas eu Mas estava voltando, falando. Eu fiquei muito assim atordoada porque eu tinha feito um ultrassom 8 meses antes e não tinha dado Uhum, nada. uhum. Forte, né? Porque eu tive uma calcificação que não é uma lesão palpável, só que se acumulou um pouco mais perto da pele, que foi aí que eu senti, né? E que eu fui procurar para fazer ultrassom logo para ver o que que era. Então, também é uma questão de você também conhecer seu corpo, né? Porque se eu tivesse deixado, câncer de mama em mulher jovem pode ser muito agressivo, então a gente precisa tratar logo. E eu tive também muita sorte, eu fui muito abençoada, né, nessa minha jornada, né? Só É. bênção. Eu fui fazer ultrassom e a médica que fez o ultrassom falou assim para mim: Nossa, você já fez mamografia? Eu falei: Não, ninguém ia pedir mamografia para mim, né? Olha só. Ela falou: Vamos fazer agora, você não vai ter custo nenhum, porque precisa fazer uma mamografia agora. E ela fez. E só com o resultado do ultrassom e com a mamografia, eu já fui direto. A cirurgia foi marcada na semana seguinte. Olha Então, só. eu fiz um total, né? Eu fiz 3 cirurgias, 4 cirurgias de reconstrução mamária, né? Então, assim, era um medo muito grande. Primeiro, medo de morrer, né? É óbvio, né? Medo de morrer. E depois, medo de passar por um sofrimento desse, que todo mundo sabe, que aterroriza a gente, né? Assim, a gente fica muito. Como é que vai ser minha vida? Como é que eu vou ficar? E é muito louco, porque assim, você não se sente doente. Você está com uma doença grave e você não sente que você está doente.
Então, no primeiro momento, a gente nega muito, sabe? Eu demorei muito para eu aceitar que eu estava com uma doença grave, porque eu não Você queria não ver. tinha sintoma, Fabi? Eu estava ótima, sabe? Eu estava ótima. Eu fiz a cirurgia e, né, já saí, já fiz uma primeira etapa da reconstrução, e aí, depois de um mês, eu comecei a quimioterapia. Quando eu fui fazer a quimioterapia, aí o bicho pegou, porque eu falei assim, agora não tem jeito. Todo mundo vai ver que eu tô doente. O cabelo vai cair, a sobrancelha vai Uhum. cair, o cílio vai com cara de doente. Então, é aí que eu procurei fazer terapia, né? Então, eu fiz terapia nesse período, uma psicóloga maravilhosa, a Leni, me acompanhou aí durante bastante tempo. Eu fui procurar uma psicóloga que tivesse uma visão diferente, assim, né? Junguiana, que tivesse, né, uma visão mais ampla, porque, né, eu falava, não, isso aqui é grande. E eu comecei a ler muitos livros e tal. Então, sim, foi um período difícil, mas foi muito assim, como é que eu vou dizer? Parece um pouco a pandemia, sabe? De você Aham. ficar em casa e resolver as suas questões, sabe? Olhar para Uhum. dentro de si. Se eu não tivesse tido câncer, eu não ia fazer isso, entendeu? Eu não ia parar e olhar para mim. A vida era muito agitada, a gente é muito para fora, a gente não olha para dentro. E minimiza muitas vezes coisas que ficaram mal resolvidas, né? Com Então, ele é certeza. silencioso, né? Fica ali silencioso. Então, era uma hora que eu falei assim: olha, ou eu entendo o que é isso, ou eu vou morrer. Ou eu entendo o que está acontecendo comigo, esse sinal que meu corpo está me dando, ou eu vou morrer. Então, foi ir para a caverna mesmo, sabe? E ir mesmo para as profundezas do meu ser para encontrar qual era a causa, o que estava acontecendo comigo, por que isso aconteceu comigo. E eu sempre fui assim, né? Alto astral, né? Porque tem gente que fala assim, ah, é pessoa triste, que guarda mágoas. A gente escuta um É. monte de bobagem. Eu sempre fui, né? Não era assim, mas tinha partes de mim desconhecidas, né? Desconhecidas, totalmente desconhecidas. Então, essa foi a oportunidade. Mas é lógico, é difícil, é difícil. Para mim foi muito difícil me assumir doente, né? Assumir que eu precisava de ajuda, porque eu me achava muito autossuficiente, né? Então, assim, a gente se depara com as nossas sombras. Acho que isso foi o mais difícil, sabe? É se ver de Uhum. alma nua. Acho que essa foi a parte mais difícil. É se Uhum. encontrar, é você no espelho, você com você mesma, completamente nua de alma mesmo, sabe? Se Uhum. deparar com o que você nega, se deparar com todas as suas ilusões que você faz a respeito de você mesma, né? Que tinha muitas ilusões a respeito de mim. Eu acreditava na imagem que eu projetava, mas quem era eu não sabia. Então, esse mergulho interno. E a dança me ajudou bastante com isso, né? E aí, quando eu achava que eu já estava, que eu já sabia tudo, aí eu conheci a alquimia. Aí que Aí foi. eu já tô ótima, não, já me conheço. Aí, nossa senhora, o que que foram os vitrióis que eu tomei? O que que foi tudo aquilo, né? Cada uma, gente, cada história, dão várias lives a essas histórias aí dos florais, né? Porque esse processo de autoconhecimento não termina nunca, né? Ele é Nunca, para nunca. É cada vez uma camada mais sutil, né? Ô, Fabi, e hoje você atende como alquimista e como dançarina e como uma terapeuta do feminino? Você atende muitas mulheres com câncer também? Chegam até você muitas mulheres com câncer? muitas não. Na verdade, assim, eu atendo, na verdade, esse é o espaço, esse é meu espaço de atendimento aqui, meu consultório, Remédio da Ai, que Alma. lindo! Tenho que ir aí conhecer. Ah, vem sim. Então, eu trabalho com alquimia, né? Eu faço muita consulta de mapa. Eu adoro mapa astral, né? Eu adoro a visão da alquimia, que para mim é incrível. Assim, eu fiquei. A parte que eu mais gostei do curso, do curso inteiro foi a astrologia, que eu já era apaixonada. E a visão que a gente aprende na escola é sensacional. Eu acho que abre portais. Então, eu Uhum. atendo gente de outros brasileiros que moram fora, que pedem para fazer leitura de mapa. Eu tenho feito Olha que bastante atendimento legal. de mapas e é sensacional. Eu amo fazer esse trabalho. Trabalho com, né, com aqui no consultório, o atendimento que a gente aprende e tudo mais. Eu também fiz um curso, uma formação em Moon Mother, então eu trabalho com É. cura do útero, eu faço
sincronização da bênção do útero, conduzo as meditações na lua cheia. Então, é um outro trabalho que eu faço. Então, todo mês eu faço Tudo a ver com isso do feminino, né? Porque, para quem não sabe, pessoal, a mama, né, a área do cardíaco está totalmente conectada com a área, é o que a gente chama a serpente lunar, que é a parte, vamos dizer, o meridiano energético, digamos assim, relacionado com a mulher, com a mãe. Então, assim, por isso que é muito comum, né? Você mesma, né, Fabi, tinha um problema, né? Parecia que era estéreo, tal, bem na área, né? Do esplênico, realmente, e foi manifestada um desequilíbrio, foi manifestado um desequilíbrio como câncer de mama, mas poderia ser câncer, né, nos ovários, né? Poderia estar também conectado com os órgãos reprodutores. Eu atendo bastante mulher que tem problema de endometriose, e aí eu faço uma associação, porque tem uma terapia energética que eu aplico, que é a cura do útero, né? Uma terapia que a gente aprende, né? Uma técnica das Moon Mothers, e que aí eu associo com os florais. É É incrível, muito né? maravilhoso, é. Também, né? Já tem alguns bebezinhos aí, né? De mulheres que têm Que dificuldade legal. para engravidar, endometriose, problemas assim de cólicas, de ciclo menstrual. Eu atendo muito mais mulheres, né, do que Do homens, que mas atendo, homens. atendo assim, olha, de tudo, né? E é um trabalho assim que é maravilhoso, né? Porque assim, eu falo, né, para os meus clientes, eu falo, eu fico muito agradecida e honrada porque eu sou testemunha desses Uhum. processos maravilhosos, né? Você vê assim o que e muitas pessoas hoje em dia não me procuram mais com doenças ou com problemas tão graves de saúde. A gente vê pessoas buscando mesmo autoconhecimento, alinhamento com propósito de vida. Isso está assim muito forte assim ultimamente, sabe? As pessoas que querem realmente tipo assim eu estou a serviço de quê? Onde que eu posso ser melhor utilizado para o universo, né? Para servir É a melhor. melhor prevenção para a saúde, né, Fabi? Não deixar chegar no corpo, pessoal. Esse é o trabalho alquímico real, né? E falando, você falou dessa questão, né? Que eu tinha um problema de engravidar, que eu não ovulava. Eu tive o câncer de mama com 33 anos e com 42, foi com 42, que foi quando eu fui desligada, aconteceu tudo aquilo. Eu tive um outro evento, que também foi na serpente lunar, né? Que eu tive uma perda parcial súbita da visão do meu olho direito. Olha isso. Depois Ave reverti. Maria. Gente, que incrível, Fabi. Porque, pessoal, o frontal também está relacionado com esse meridiano energético que a gente chama serpente da mãe, né? Serpente materna. O corpo denuncia, né? Onde que está a questão, né? Onde que está a É. questão, né? E é onde estava as questões que eu tenho que resolver, e por isso que eu acho que eu consigo trabalhar bastante com isso com as mulheres, porque isso também é uma troca, né? Então, assim, Lógico. A gente vive dentro da gente, né, as experiências para poder realmente ajudar, né? Estar a serviço realmente. exato. Então, e lá no Pérola eu comecei com esse projeto com a dança do ventre. Eu me preparei durante bastante tempo, porque a minha formação é farmacêutica, é cabeção tradicional. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho com corpo. Mas eu comecei a fazer dança do ventre em novembro, ó, vai fazer já vai fazer aniversário, em novembro de 2005. Foi isso? Foi. Quando eu defendi minha tese de mestrado, falei, bom, agora eu vou dançar. Mas Agora eu vou antes do câncer, não. 2005. Foi 8 meses antes que eu comecei a fazer aula, né? Aí Olha depois que eu só, tive você já estava procurando a cura, né? Porque a dança do ventre é maravilhosa, né? Para uma situação da qual você passou. sim, sim. E aí, esse trabalho no Pérola, né? Eu comecei com uma intenção mesmo de levar isso para as pessoas. Me preparei durante 10 anos, fiz muitas aulas com muitos professores. E eu achava que eu nunca estava pronta. Sempre tem essa questão, né? Não, não estou pronta. De repente o universo falou, vai, aí eu fui. Uhum. E aí
sido uma experiência maravilhosa. Aí eu fui fazer uma outra formação, porque já deu para perceber, né, que eu sou meio assim, tenho um pouco de compulsão por estudar e viajar, são duas compulsões, assim, né? Eu estou sempre Iguais as minhas, iguais as minhas. na casa nova, só na casa nova. Eu Aí tenho eu só de fiz casa 9 também. Sagitariano, pessoal. Somos idealistas, viajantes. com certeza. Aí eu fiz uma especialização em cuidados integrativos. Tem até um pessoal aqui que está aqui do curso, uma especialização em cuidados integrativos na Unifesp, e eu escrevi a monografia contando 3 anos desse projeto. Eu não fiz para ser uma pesquisa, mas acabou que eu consegui juntar todos os dados e ficou bem bacana, né? E agora eu acabei de finalizar uma outra pós em dança, dança e consciência corporal, que eu fiz na Estácio de Sá, e também escrevi uma outra monografia mostrando todas as iniciativas no Brasil que usam a dança do ventre como ferramenta para pacientes com câncer de mama. E é bem legal, a gente tem Que 13 demais. iniciativas. Bem Que legal, bem legal. demais, Fabi, que demais. Ô, Pois é, Fabi, então, e nesse período de pandemia, como você está? Primeiro, sem viajar. Segundo, olha, sem. Está sendo difícil, né? Está sendo difícil. eu viajei como eu podia antes da pandemia. Em janeiro, fevereiro eu viajei. Quando começou março, eu tinha acabado de voltar. A Então, gente assim, também, né? A gente foi para Etiópia, né? Se lembra? Foi em fevereiro. Graças a Deus tinha feito já uma viagem assim bem especial. E tinha ido em janeiro também. Mas assim, não vejo a hora de colocar o pé na estrada, né? Mas assim, você tá atendendo presencial, você está fazendo porque nesse momento da pandemia é tão importante fazer um trabalho corporal, né? Fazer um exercício. Você está fazendo online? Você está fazendo, por exemplo, você fez dança do ventre com as tuas pérolas. Como é que ficou isso? Como é que ficou? Como é que está nesse período esse trabalho corporal que você faz? olha, eu comecei, no começo eu fiquei meio travada, sabe? Porque eu não tinha muita familiaridade com essas ferramentas online. E é muito difícil, né? Porque a gente não consegue ver, não tem como comparar presencial com online para prática É, corporal. Não é, tem. é muito difícil. O meu lema é: alguma coisa é melhor que nada, né? Alguma coisa é melhor que Uhum. nada. Então, nosso grupo esse ano fez 5 anos. Aí, quando foi dia 19 de maio desse ano, eu falei assim: não, não dá para passar em branco. Eu não sei quanto tempo vai ficar. Vamos fazer, porque e aí eu aprendi a mexer, né, nisso tudo, e elas também, né? E começamos e continuamos. Eu amanhã dou aula, eu acho que a gente já está na 25ª, 26ª aula online na Que pandemia, né? legal. Então tem uma que, inclusive, vou até citar o nome dela, que ela merece, a Eurídice. Ela não faltou em nenhuma aula, assim, ela está assim, 100% de presença. As outras também, quando podem, aparecem, porque tem algumas que estão em tratamento, tem algumas que não têm uma boa conexão de internet. A gente sabe que tem essas dificuldades, né? Tem que, Uhum. né? Enfim, é possível, estão trabalhando e tal. Mas eu continuei, sim, com esse trabalho. As meditações também, eu estou conduzindo as meditações, têm sido incríveis, muito melhor do que eu imaginei que seria, porque no começo eu não estava assim, eu estava assim um pouco, acho que todo mundo passou por esse desconforto, né, até a gente conseguir se adaptar. Eu acho Mas que a gente assim, estava muito inseguro, né, Fabi? Tava todo mundo não sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar. Então a gente ficou esperando, eu acho que um pouco também, né, ver no que ia dar, né? olha, a Carla, que é minha aluna, está falando que é a 26ª aula amanhã. Ela está me corrigindo, porque eu já Eita, até coisa perdi. boa. Então, mas assim, a única coisa que eu mantive, aí assim, os atendimentos assim com a alquimia eu fiz online, né? E faço as manipulações e mando entregar, e tem funcionado bem. Às vezes vale mais a pena pedir para o laboratório manipular, eu faço prescrição né, e tem dado certo. Algumas pessoas me pediram, né, para ser presencial, né? Mas assim, eu estou abrindo assim com muito cuidado, com muita cautela, né? Uma vez ou outra a gente faz alguma coisa, tipo uma vez por semana eu faço um atendimento presencial, o espaço que eu tenho é bem
é bem assim isolado, bem cuidado, então, né, dentro das normas aí todas de segurança, é bem tranquilo. E um outro trabalho que eu faço também, né, lá no Pérola também, que é voluntário, eu faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa, sou representante de usuário do Comitê de Ética. Legal, porque todos os estudos clínicos que são feitos, e não são só com medicamentos, são com várias coisas, né, que são feitos ali, porque lá é um hospital de pesquisa, de ensino, eu faço parte desse grupo, aprendo muito. Eu já tinha trabalhado com pesquisa clínica antes também, Que né, legal, Fabi. então, e eu tenho a visão do usuário, né? A Carla junto comigo, essa que está assistindo aqui, que me corrigiu, ela também é representante de usuário e tem profissionais de várias áreas, né? E a gente vê as questões éticas dos estudos, né? Então, esses encontros, eles estão acontecendo presencialmente uma vez por mês, também com todas as normas, no espaço grande, né? Mais recentemente que a gente começou a ter esses atendimentos, essas reuniões, né? Então, isso eu estou fazendo também. Mas eu acho que a gente não parou, né? Um minuto, acho que ninguém parou, né? Não dá para parar, né? O mundo não permite que a gente pare, Não, né? e eu acho que assim é um dos pontos negativos, né? Negativos é essa da gente não poder se encontrar presencialmente. Realmente isso foi, eu acho. Ui! Caiu aqui, peraí. Foi o que mais afetou, né, a gente. Mas, por um outro lado, a gente tem que ver sempre o lado positivo. A gente tá se reinventando, né, Fabi? A gente está sendo criativa. Isso é sempre positivo, né? É sempre necessário para que mudanças aconteçam, para que a gente enxergue outros pontos de vista, para que a gente abra os nossos horizontes. Então, assim, eu acho que quem está fazendo isso está trabalhando mais do que trabalhava, está trabalhando de uma maneira diferente, mas está trabalhando muito mais do que pré-pandemia, né? Com certeza, eu acho. E principalmente na área da saúde mesmo, da medicina viva, da medicina né, integrativa, da medicina que vê a pessoa como um todo. Isso está muito importante. Você acompanhou também o trabalho que a gente fez com o protocolo anti-Covid, né, nos hospitais. Então, assim, os médicos se abriram muito, né, Fabi? Os enfermeiros, as pessoas da área de saúde que não tinham acesso a essa medicina mais natural, essa medicina mais integrativa. Nossa, agora as portas estão escancaradas, né? Com certeza, com certeza. Porque As pessoas estão buscando, a gente vê que a gente está tendo uma busca realmente por tratamentos e por abordagens que vejam o ser humano como um todo. Ninguém aguenta mais ser dividido em partes, ninguém aguenta mais isso. Né? Claro que a gente sabe que às vezes é uma coisa necessária, né? Assim, não tem como. No meu caso, em uma semana eu tive que operar. Você tem que abrir mão da tecnologia e do que tem disponível. Mas não pode fazer isso. Porque senão a gente não chega, a gente não se aprofunda, né? A gente não enxerga o ser humano em toda a sua complexidade. A gente não é um diagnóstico, sabe? A gente não é um resultado de exame, muito mais do que isso, né? E eu acredito muito na nossa capacidade de regeneração, total, total. Eu acho que isso é totalmente possível, né? E a gente tem que encontrar isso dentro da gente, essa força dentro da gente, né? E esses tratamentos, essas terapias ajudam demais a gente nisso. Eu acho que esse vai ser o saldo mais positivo, sabia? As pessoas não ficarem tentando só remediar, né? Não é só mais um remédio. Até porque isso está durando mais do que todo mundo esperava e pelo andar da carruagem não vai terminar assim, né? Então, assim, é o que eu falo, a dica que eu dou, né, para as pessoas quando elas perguntam é assim, ó, começa o trabalho. Começa o trabalho. Quem não começou vai ainda passar por perrengue, né? Quem não está fazendo, quem não utilizou esses meses que a gente passou, o mundo inteiro passou nessa situação pandêmica, ainda vai demorar para sair
né, deste isolamento. Pode estar aí a flexibilização que tiver, se não começou a fazer um trabalho mais profundo em si mesmo, vai ter bastante problema, né? Com certeza. E lembrando, né, como o Joel fala, em todo o ano astrológico que ele fala, a regência de Saturno é até 2052, né? A gente tem a regente do ano, mas a gente está nesse ciclo de Saturno que cobra da gente essa responsabilidade, né? E acho que essa autorresponsabilidade, ela vem em primeiro lugar com o nosso autocuidado, né? Então, assim, não dá para delegar isso para outra pessoa, né? A gente, como terapeuta, a gente oferece as ferramentas, mas é a pessoa que faz esse caminho. A gente auxilia, a gente dá, né, dá essa base, mas assim, tem que partir da pessoa, né? Então, essa responsabilidade de se conhecer é intransferível, né? É intransferível. Momento, porque com isso a gente previne não só as doenças, mas todos os perrengues da vida, né? Porque Exatamente. formas de te realinhar, você fala, não, pera lá, não foi para isso que você veio, volta lá, né? O Você está GPS notando, você notou entre os teus pacientes, as pessoas que te procuram, você notou um shift na consciência? Você notou que as pessoas realmente estão se aprofundando mais em si mesmas? com certeza. Principalmente de repensar os modelos de trabalho que elas têm, né? De repensar as decisões que foram tomadas com relação à vida profissional, porque tem muita gente que estava e está ainda muito insatisfeito com o estilo de vida que leva, né? E como se não tivesse força para sair dessa situação, né? Porque tem assim, medos, apegos, né? Que a gente entende, isso é completamente normal, mas isso acontece bastante, né? Então, tem muitas pessoas que ficavam muito nessa insegurança. E quando agora a situação se apresentou desse jeito, começa a observar melhor quais são as suas prioridades, né? O que você quer fazer? Eu acho que isso, como eu disse, né? Para mim, essa pandemia parece muito o meu período pessoal do câncer, porque assim, eu parava para pensar, falava assim, gente, eu posso morrer. Só que assim, todo mundo sabe que pode morrer a qualquer momento. Só que a gente não sabe, né? Qual que é o nosso prazo de validade, até onde a gente vai, a gente não sabe. Mas a gente fica coisa que dá para adiar, fazer lá na frente, mas a vida é aqui agora, né? Tem que ser feliz agora. Então, a gente teve uma situação, né, que é totalmente fora do nosso controle, totalmente. Quem que planejou coisa que aconteceu assim, do jeito que planejou esse ano? E atingiu todo o mundo, todos os países, todos os sociais. Então, assim, não é uma coisa, é um chacoalhão mesmo, entendeu? Acordem, que mundo que vocês querem viver, onde que vocês querem viver, né? Então, eu acho que esse é o grande momento, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente se conhecer, para a gente se aprofundar e para a gente realinhar os nossos objetivos. Porque a gente não veio aqui para sofrer, sabe? Assim, eu passei por essas experiências que foram dolorosas, mas eu não acho que isso é necessário. Para mim, assim, já que eu passei, eu aproveitei o caminho, me entreguei e fui. Mas eu não acho que é necessário, entendeu? Eu acho que a gente também não pode acho mais. de um outro lugar, sabe? Eu acho que se a gente expande a nossa consciência, a gente, todo mundo fazendo esse trabalho interno, eu não tenho dúvidas que a gente vai construir um mundo melhor. Não tenho dúvida disso. Eu Não também tenho, não. convicção. Eu tenho convicção que se cada um fizer um trabalho interno de autoconhecimento e expandir esse amor, a gente cura a gente mesmo e esse mundo. Eu não tenho dúvida disso. A gente está nesse caminho. Tenho certeza disso. Convicção sagitariana, né, Fabi? Convicção sagitariana, o batalhão da luz aí. Eu também acredito piamente nisso. A gente alcançou já uma massa crítica de pessoas, né, com essa expansão de consciência e o resultado, o saldo vai ser muito positivo de tudo isso que a gente está vivendo. Ó, a gente tem um minutinho. Daí a sua. Passou muito rápido, vai passar muito rápido. Daí a sua.
aí, mas eu não consigo nem ler direito. Muita coisa. Não, mas eu quero aprender como é que a gente faz para depois salvar. Quando salva, também salvar nessas as mensagens para a gente ver. Tem um jeito, eu vou aprender. Mas diz pra gente, deixa pra gente aí uma mensagem que você queira passar para todas essas pessoas que estão nos ouvindo. Bom, mensagem que a gente precisa se amar completamente. Todo mundo veio do mesmo lugar, né? Nós somos todos divinos e maravilhosos. Todo mundo tem luz, todo mundo tem luz. E a gente tem que honrar, né? A gente tem que nos amar, a gente tem que honrar, né? E o nosso corpo é um instrumento para a gente chegar nessa alma, nesse espírito. A gente está aqui na matéria, então a gente tem que honrar e agradecer e cuidar bem, né, do nosso corpo, e a partir disso a gente vai estar transbordando, né? E é isso, levar esse amor, né, que primeiro você cultiva e leva para as outras pessoas. Só o amor cura a dor. Não existe outra coisa, né? É o amor que vai, né? Que é isso, né? Que não tem fronteiras, né? E que está aí para todo mundo, é uma fonte inesgotável e ela está dentro de você. É só se conectar com isso que tá tudo certo, né? E a gente Alquimia cria, do né? amor para o mundo, Amo, amo a alquimia do amor. Amo, não amo. é? O amor cura toda dor, não tem a menor dúvida disso. Fala de novo que eu perdi, falhou. Comprei a alquimia do amor e estou dando para todo mundo de presente aquele Ei, que que você... coisa linda! Maravilhoso, maravilhoso. Eu sinto já direto, assim, ó, a Não expansão. é? Tá muito especial mesmo, tá muito especial. E é isso, é o amor. A gente deixa vocês com essa mensagem, né, Fabi, de amor. Obrigada, obrigada. Amei ver você, amei falar com você e vamos. Tá aí, não dá para ver todo mundo, mas super obrigada. Obrigada, Jaque. Amei. Morrendo de Obrigada a saudade. você também. Vamos combinar agora, já que você já está indo para reuniões no Pérola Bar, então vamos fazer reuniões na Escola de Alquimia também, hein? Em breve, janeiro, janeiro. Para planejar a alquimia para o mundo. É isso mesmo, minha querida. Um beijo enorme. Beijo todo mundo. Até quarta. É. Beijo.